Muito bem, agora teremos a palestra da Fortinet. Adapte as estratégias de segurança ao seu negócio. E para fazer essa palestra, nós convidamos o gerente sênior de engenharia da Fortinet, Carlos Cortizo. Boa tarde, Carlos. Tudo bem com você? Boa tarde, Ângelo. Tudo bom? Tudo, muito bem. E você também? Tudo tranquilo. Obrigado Calor, pela frio, apresentação. tá à vontade, de camiseta. Tá, hoje tá calor, ainda bem. Você está em qual cidade? Eu estou em São Paulo. Opa, então tá conosco, enfrentando esse caloraço aí de 34 graus, mais ou menos. Exatamente. Boa No apresentação. meio do inverno. Obrigado. Ok. Acredito que Está no ar. está no ar. Maravilha. Bom, obrigado a todos, obrigado ao pessoal do Secret Leaders por mais essa oportunidade. E adorei a palestra do Rodrigo, porque vai quadrar, inclusive, com algo que eu trouxe sem a gente nem combinar, nem conhecia ele, mas já gostei muito. A ideia aqui é precisamente porque são alguns temas que sempre se ouviu falar na área de segurança, porém é um desafio, acredito que para todas as empresas. E eu acredito que esse desafio ele também precisa ser incluído através de uma ótica considerando as pessoas nesse processo. E existe um sociólogo italiano que diz que o lazer, o estudo e o trabalho eles estão interconectados. A gente não pode simplesmente sair do trabalho, chegar em casa e achar que desligou a chave é outra pessoa e não vai pensar no trabalho, ou quando a gente está no trabalho não vai pensar na família. É uma luta perdida. É muito melhor a gente integrar tudo isso. Da mesma maneira que na área dos negócios ou na profissão, também existem áreas que a gente deve fazer a mesma coisa. A criatividade, a integração das diferentes áreas e a inovação, elas devem ser um círculo virtuoso. Não podem ser vistas como silos separados. E dessa forma, a gente começa a abordar aquilo que tem de mais... cada um tem de mais fortaleza, inclusive as áreas dentro da empresa, e criar estratégia para usar essas fortalezas e conseguir essa adaptação. E eu acredito também que o ano passado meio que a gente recebeu uma pancada, aí, vamos dizer assim, que a gente não imaginava com o Covid. E de repente a gente teve que adaptar toda a nossa vida pessoal e, como a gente acabou de falar, também a profissional. E junto com isso tudo, tem muitas regulamentações acontecendo e transformações acontecendo em cada uma dessas indústrias, como Open Banking, como LGPD, como migração para a nuvem, como a indústria virando completamente integrada com a tecnologia. A gente tem que sair de máscara, a gente tem que ficar em casa, a gente precisa tomar vacina, e tudo isso vem acontecendo ao mesmo tempo. Não dava para separar. E é precisamente por isso que alguns sociólogos chamam que a gente está numa época que eles denominaram como bunny, que é uma época onde a gente está fragilizado, onde a gente está cada vez mais incerto daquilo que vive, onde o mundo ele não é tão linear quanto era antes. Não é uma coisa de, eu vou planejar daqui a 30 anos e, de repente, eu sigo passo a passo até lá, sem muitos contratempos. Sendo que, com o Covid, com a tecnologia, com todas essas mudanças que a gente vem vivendo, com outras também na área política, na área geográfica, a nível mundial, inclusive, não somente no Brasil, tudo é afetado de uma maneira que não se levava em consideração antes, precisamente porque a gente vive num mundo muito mais conectado do que antes. Na área de negócios, também existe uma mudança, tanto que muita gente chama de business agility, muito focado e também influenciado pela tecnologia. Os negócios hoje eles precisam se adaptar e se transformar de uma maneira muito mais rápida e em áreas que eles, possivelmente há alguns anos, nem sequer considerariam entrar.
E nós da área de tecnologia, claro, não podemos ficar de fora e chamamos toda essa mudança de transformação digital. Então, para mim, a transformação digital ela também tem esse paralelo no lado pessoal e também no lado dos negócios. E aí é onde vem todo esse contexto de adaptar a segurança para essa realidade. Não é somente adaptar a segurança para a empresa da vertical X ou Y, porque dentro dessa empresa existem as pessoas e essas pessoas estão dentro desse contexto todo que a gente acabou de trazer. Qualquer atividade ou qualquer programa, projeto, arquitetura que vai ser alterada, novos negócios que vão ser criados, vão passar por toda essa influência, tanto de conhecimento como psicológica e emocional. E aí, a gente vê que essa estratégia de negócios de cibersegurança está cada vez mais integrada. Por exemplo, existe um fórum agora que foi criado esse ano, né, entre Brasil e Estados Unidos, de CEOs, presidentes de grandes empresas. E a gente teve a honra de que o nosso CEO foi convidado para esse fórum. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é, os países estão colocando dentro de suas estratégias pessoas que são ligadas aos negócios, porém também ligadas à cibersegurança. Então a cibersegurança ela passou a ser parte integrante de qualquer ambiente onde se pensa daqui para frente. Seja ele mundo privado, seja ele governo, seja ele país A, B ou C. Porque a integração da tecnologia faz com que a abordagem em relação a uma estratégia, seja ela de negócios ou seja ela de uma área específica, precise levar em consideração outros fatores, não somente o negócio em si. E o Brasil, dentro desse contexto de cibersegurança, já é o segundo país mais atacado por ransomware no mundo, o que faz com que nossas empresas e os nossos governadores, prefeitos e etc., também comecem a olhar com muito mais atenção a esse tema da cibersegurança. E deixar de ter aquela velha dúvida entre segurança é um custo ou habilita o negócio? E é uma pergunta bem antiga, por sinal. Mas parece que ainda leva seu tempo para digerir. Porque antes dessa transformação toda que a gente viveu e vive, as empresas poderiam separar um pouco, já que o impacto das mudanças levavam muito mais tempo e eram muito menores do que o mundo hoje tão integrado e tão volátil como a gente tem visto e vivido. E o grande ponto também está em que, se eu tenho uma boa estratégia e tenho uma boa execução, não significa que o projeto foi bem feito. Porque é necessário integrar os dois. Eu preciso que a estratégia leve em consideração a segurança. Eu preciso que a estratégia leve em consideração o negócio. Preciso executar bem, ou seja, eu preciso ter um time capaz, que saiba o que usar e como fazer. Porém, elas precisam estar alinhadas. Porque senão a gente entra naquele velho dilema entre a corporação, os executivos tomam uma decisão e o pessoal operacional faz outra coisa. E aí a empresa é que sofre como um todo. E aí a gente trouxe 3 casos, ou 3 verticais, onde a gente acredita que pode ajudar nessa perspectiva. Então, o primeiro é na área de varejo, onde a gente tem 2 clientes aqui, diferentes entre si, mas cada um com sua necessidade. E a ideia é precisamente mostrar que a gente tem uma abordagem e uma perspectiva de atuar com a necessidade do cliente, porém, ajustando as nossas soluções àquilo que é necessário para o cliente. Não somente apresentando o que a gente tem como portfólio. E, nesse caso, a gente vê aqui à esquerda que existe um cliente na área de varejo bastante expressivo no Brasil, onde ele tinha algumas necessidades de aumentar a agilidade.
então quadra com o que a gente viu, inclusive, nessa mudança toda que a gente tem percebido. Prevenir os ataques avançados, integrar a rede corporativa e as lojas, fazer um gerenciamento, tem toda uma questão de legislação e compliance. Então, essas necessidades também são uma materialização daquilo que se observa no mundo como um todo, não somente na área da tecnologia, mas também na área de negócio e também na área das pessoas, porque o varejo é um negócio que atende diretamente os clientes, no sentido de que o cliente em si influencia com toda a decisão do varejista. Ele precisa se adaptar aos novos costumes do cliente. Se o cliente está com menos paciência, se o cliente quer comprar pelo celular, se o cliente quer receber em casa no outro dia, o varejo precisa se adaptar a isso imediatamente, porque a concorrência é muito grande. Eu gosto muito do varejo porque ele está bem próximo dessa questão de comportamento humano e como ele ajusta o negócio o mais rápido possível para ganhar vantagem em cima disso. E aqui a gente tem outro exemplo também, que volta a ser na mesma questão de gerenciamento centralizado, ágil, resposta a incidentes, diminuir o consumo da internet, porque não é somente dar acesso à internet nas pontas, porque pode aumentar o custo devido ao uso do tráfego. Então, existe toda uma conexão entre comportamento do cliente, entre objetivos do negócio e como eu utilizo a tecnologia para poder oferecer um melhor serviço e ter vantagens competitivas. E dentro dessa estrutura toda do varejo, o que a gente vê é que o próprio varejo está passando por essa transformação. Antes, o varejo, o grande, ele tinha parceiros. Ele tinha um parceiro de banco, vamos dizer assim, onde os clientes compravam com seu cartão de crédito, com cheque, com outros instrumentos, com boleto. Tinha loja física, normalmente. Manufatura, ele também tinha acordo com outros fabricantes. Logística também era um terceiro. E esse ecossistema já existia, porém era completamente separado. E essa transformação que o varejo tem visto é conglomerar tudo. Então, existe um grupo varejista, onde ele oferece o marketplace, que é o e-commerce, oferece um banco digital com empréstimo, com financiamento, tem a loja física integrada a tudo isso. Eu posso comprar pela internet e receber na loja física. Alguns varejistas já estão produzindo seus próprios produtos e produzindo suas próprias atividades, né, no caso assim, de venda. Tem a logística, então o próprio varejista é o dono da logística, então ele ganha competitividade, ele ganha agilidade, ele diminui o custo, e tudo isso de uma maneira integrada. E é uma verdadeira revolução, principalmente para quem é consumidor, né? Acho que todo mundo aqui mudou o hábito na compra, seja ela por comida, seja ela por livros e qualquer outra coisa, durante esse último ano e meio que a gente vem passando por toda essa transformação digital, transformação de comportamento, transformação do mundo onde a gente vive. E a Fortinet, ela olha para isso e consegue adaptar as suas soluções para cada um desses ambientes, dando ao varejista a possibilidade de continuar com esse projeto integrado e transformacional, porém completamente protegido, dentro de cada ambiente, dando uma visão que é justamente aquela dificuldade entre executar e pensar a estratégia. Eu preciso a integração disso. Quando eu integro, eu tenho uma visão única, eu consigo responder mais rápido, eu consigo gerar inteligência em cima de todos os dados que eu recebo das diferentes pontas onde a gente tem tecnologia, processando acesso, processando informação, processando dados, e dessa forma oferecer uma segurança muito mais assertiva para esse cliente. Da mesma maneira, o mercado financeiro está passando por essa transformação. Aqui a gente também trouxe 2 clientes, onde, igual aqui que todos, né, chegou a pandemia, quarentena, todo mundo tem que trabalhar de casa, não funciona nada. E ele teve que fazer essa migração em apenas 3 dias. Sem isso estar
preparado, porque existia um planejamento, como em qualquer outra empresa, porém o tempo era outro. E aqui não teve escolha. Era fazer sim ou sim, senão a empresa não funcionava. E a gente conseguiu ajudar eles nesse sentido, oferecendo não somente a tecnologia de acesso remoto, segurança, proteção, porém de maneira muito rápida e integrada, tanto na casa dos funcionários, no ambiente on-premise que ele tinha e na nuvem pública, o que fez com que ele pudesse migrar 1.600 pessoas em apenas 3 dias, o que foi algo que, quando eles pensaram que tinham que fazer isso, foi quase que uma bomba, mas depois que conseguiram, ficaram impressionados com eles mesmos, com essa capacidade que viu que a tecnologia e as pessoas podem oferecer quando elas são colocadas juntos e com um bom processo que vai orientar nessa jornada. O outro cliente foi um banco, onde ele também estava se transformando desde o ponto de vista de agência física, porque existe um debate muito grande entre as agências vão acabar, não vão acabar. E eu acredito que não acabam, a televisão não acabou com o rádio, a internet não acabou com a televisão. Elas vão se transformar, porque eles podem agregar em muitas coisas. E a agência física também. Ela vai, sem dúvida alguma, deve diminuir o número de agências, porém acabar, não vejo. E também os bancos não. Por isso que começaram, alguns deles, uma transformação de como eles vão atender novamente uma mudança gerada por uma mudança de comportamento e expectativa dentro dos clientes, como eles vão atender esses clientes na agência, mas de uma maneira diferente. Porque se ele mantiver a agência da mesma forma que estava antes, o cliente não vai. E se o concorrente dele muda a forma de atender o cliente no contexto onde a gente está falando dessa transformação, ele vai perder um cliente. Então, integrar esse projeto de negócio com uma tecnologia que dê a possibilidade de fornecer novos tipos de acesso e de interação dentro dessa nova agência, integrar isso com o ambiente deles, porque não vai alterar todo o banco e como funcionava antes. E fazer isso de uma maneira também segura foi um grande exemplo de que essas áreas continuam conectadas, como a gente trouxe desde o início. E o banco vem passando por uma transformação quase que no estilo do banner lá que a gente viu, social, né? Que antes você tinha um banco físico, onde você pagava um boleto, eu mesmo pagava boleto quando era adolescente. Meus pais faziam isso para eu aprender. E hoje em dia, o banco está virando um serviço, onde eu posso fazer isso em qualquer lugar, com qualquer cliente, com qualquer banco, com qualquer outra empresa que eu nem sabia que existia. Novas startups da área financeira podem começar do zero e criar novos serviços que também não eram possíveis antes, e de uma maneira de você vê aí pelo menos umas 40 startups quase sendo criadas todo ano, só para serviços financeiros. E o impacto que o Open Banking vem trazendo em relação a isso, e como os bancos, principalmente os mais tradicionais, precisam se adaptar, devido a que uma startup já começa, então começar de uma forma diferente é mais fácil do que essa transformação interna. Todo baseado em API, me chamou muita atenção de a gente entrar no site do Banco Central, ele fala em API. Então, não é uma plataforma de tecnologia. Não é uma área onde o público que vai ler aquela informação é formado em tecnologia. É qualquer pessoa que interage com o banco. Pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, pode ser pessoas que não trabalham com tecnologia, completamente usuários, só vão no banco porque precisam daquela interação. E o Banco Central está falando de API. Então, essa mudança chega, inclusive, na forma de como os clientes vão olhar para o banco, de como eles vão pensar no banco. O banco também precisou enviar funcionários para casa. E também teve que fazer isso de maneira muito rápida. E teve que conectar todos esses sistemas.
o legado que existia, ele não vai ser jogado fora. Ele precisa ser integrado dentro desse ecossistema, onde o cliente, finalmente, é realmente o centro do setor financeiro. Porque com o Open Banking, qualquer um vai poder acessar desde que a gente permita nossos dados, podem se pedir empréstimos e oferecer taxas de juros diferentes baseadas no seu histórico. Antes, só o seu banco tinha esse acesso. Então, é realmente uma revolução bem interessante nesse setor. E a Fastnet também vem com diferentes soluções para cada uma dessas necessidades que o setor financeiro está passando. Seja ela de colocar os funcionários remotamente, seja ela de manter o data center legado integrado dentro desse ecossistema, seja criar uma agência do futuro, fazendo com que essa agência não necessariamente seja apenas para pagar um boleto, mas que ofereça serviços onde o cliente, inclusive, pode fazer muitas das suas atividades por si mesmo, mas ele quer um local físico para fazer isso e quer conversar com alguém para tirar uma dúvida, não necessariamente pedir um produto em si. E as APIs, como a gente já comentou, né, o banco, o setor financeiro meio que não tem escolha, ou funciona por API, com o Pix, com o Open Banking, etc., ou não vai ter como oferecer esses serviços, porque a dinâmica do setor é muito grande, a necessidade dos clientes muda o tempo todo, e startups estão chegando para competir com grandes bancos, mesmo tendo bem menos dinheiro do que os bancos. Muito bem. E, por último, no setor de indústria, também vem uma revolução sensacional, porque era uma área completamente apartada da tecnologia. Se integrou a parte de TI e TA, que é tecnologia de automação, e passou-se a ter várias necessidades na área de segurança com relação a isso. Segmentação da rede, compliance com novas regulamentações, dispositivos que aguentem temperatura, umidade, porque os ambientes dessas indústrias é bastante agressivo nesse sentido, e principalmente IoT. Né? E aí, como isso veio muito rápido, na mesma forma do que a gente vem falando dos outros impactos que a gente teve na sociedade, na tecnologia e nas empresas, na parte da indústria é a mesma coisa. Então, quando você é pego assim rápido, de surpresa, normalmente você fica perdido. Não sei nem onde estou, nem sei para onde vou. Então, surgiu um modelo de maturidade em cibersegurança voltado para essa indústria. E aí ajudou as empresas a olharem, tá bom. Então, agora eu sei que eu estou no nível 1, sei que eu estou no nível 3, eu sei o que é que eu preciso fazer para ter a segurança adequada dentro desse novo ambiente, dessa nova realidade. E, mais uma vez, a gente consegue apoiar esses clientes com soluções para que ele saia e consiga navegar dentro desse modelo de maturidade de segurança, dando essa proteção adequada para os ambientes que são extremamente críticos, como energia, como produção de aço, como água, e que não podem parar de maneira nenhuma. Estando integrado tudo, a exposição deles para o mundo e para a cibersegurança é realmente muito alta. E a ideia da gente era justamente trazer toda essa mensagem de que o mundo está cada vez mais integrado, porém, a gente precisa olhar as partes separadas e saber como juntar elas. Se a gente só olha para um lado, seja ele segurança, seja ele negócios, seja ele pessoas, o todo não vai conseguir atingir o seu objetivo com um impacto muito maior do que o que a gente via no passado. E a Fastnet, ela tem essa abordagem pelo fato de que o Fabric, a ideia não é que vai vender tudo para todo mundo. A ideia do Fabric, como um portfólio muito grande, é precisamente saber a gente ter um ecossistema, a gente entender aquele cliente e o que é que ele precisa e adequar as soluções que a gente tem
para cada uma dessas necessidades. Porque, sem dúvida alguma, nem Fortinet, nem qualquer outra solução, ou tecnologia, ou empresa, ou pessoa, inclusive, tem resposta para tudo, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente consegue fazer com que a empresa, independente do setor que ela atue, independente do momento que ela esteja, ela consiga colaborar com essa empresa para poder oferecer a melhor solução e arquitetura de segurança possível. É Então, isso aí, obrigado. muito bem. Nós agradecemos e já que você falou em mundo cada vez mais integrado, eu aproveito para dizer que você também vai se integrar ao novo painel, então fique onde está, por favor. Tudo bem? Maravilha.